Eu preciso confessar que se for um requisito necessário, essencial, para entrar no céu, conhecer música, eu estarei com muita dificuldade. Ainda bem que conhecer música não é requisito para entrar no céu, porque a qualidade dos louvores, da música desta noite, somos abençoados pela participação de cada pessoa convidada para esta noite. Você que nos acompanha pela internet, nós estamos comemorando 46 anos de existência do coro Hosana, o coro aqui de nossa igreja, coro feminino. A nossa igreja dispõe de muitos coros e o coro Hosana, o coro feminino, é um deles. E nós louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Elisângela, que hoje está na responsabilidade da direção deste coro. Irmãos, ontem eu falei na reflexão, neste evento também comemorativo, ao 46º aniversário, sobre o momento em que Davi, o rei Davi, ele entra em Jerusalém e a arca é trazida e há uma festa em Jerusalém, o povo celebra porque Davi traz a arca que estava em primeiro momento nas mãos dos filisteus. Ele vence a luta, ele vence a guerra e ele traz a arca e deixa um tempo na casa de Obed-Edom, mas a arca não deveria ficar na casa de Obed-Edom, ainda que tivesse abençoado a casa de Obed-Edom. O lugar da arca seria no templo em que Davi ordenaria para o seu filho Salomão, logo após a construção do templo, e a arca deveria ficar depositada no templo, e a arca era o símbolo da presença do Senhor, contendo o bordão de Arão, contendo a parte do maná, contendo o testemunho que Deus concedeu a Moisés, entregando através daquelas tábuas de pedra. Então nós entendemos que aquele momento é o momento da celebração, em que Davi inclusive é desprezado por Mical. Mical o tem como um homem sem vergonha, sem pejo, é a expressão que apresenta na versão Ara. Quando nós lemos a palavra do Senhor neste sentido, quando o profeta Samuel registra no seu segundo livro, no capítulo de número 6, quando Mical repreende Davi por celebrar a entrada da arca em Jerusalém. Mical usa uma palavra muito dura para com Davi. Ela diz assim: ao perceber a alegria, o contentamento, a vitória de Davi, uma vitória suada, uma vitória aguerrida, custando a vida de muitas pessoas, dos seus soldados, Davi então traz a arca para Jerusalém e o povo comemora, o povo celebra, porque o lugar da arca era em Jerusalém, no templo que viria a ser construído por Salomão posteriormente. Davi então, ele se alegra, ele pula, ele dança na presença do Senhor. O registro bíblico, segundo o livro de Samuel, no capítulo 6, quando Davi traz a arca para Jerusalém, o povo se alegra, e Davi se alegrou. E diz o texto bíblico que quando Davi volta para a sua casa, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, o verso 20, quando ele volta para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o meu rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Mical chama Davi de um homem sem vergonha, sem pejo, é o significado desta palavra, uma palavra forte, porque Davi, conhecedor da força que ele despendeu para lutar e para trazer a arca, uma vez que ele se esforçou muito juntamente com os seus soldados, então ele sabia do peso, mas ele também sabia da importância da arca em Jerusalém. Há um evento também muito semelhante, eu não diria muito semelhante, mas semelhante em alguns aspectos. Mateus no capítulo 21, em que eu gostaria de refletir com o irmão, também num episódio um tanto semelhante.
no mesmo lugar, lá no Antigo Testamento. Nós encontramos Davi se alegrando na presença do Senhor, porque a arca é trazida para Jerusalém e posteriormente seria colocado no templo que Salomão iria construir. Mateus, no capítulo 21, nós não temos a presença da arca, nós não temos uma mulher desprezando o seu marido porque ele se alegra diante do Senhor, mas nós temos a própria presença de Deus entrando em Jerusalém, que é através da figura do Messias. Capítulo 21 de Mateus, nós encontramos do verso 1 ao verso 11 a seguinte leitura: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Zacarias. O texto não diz, mas o profeta Zacarias é quem falou a este respeito. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Por que eu faço um comparativo nessas 2 narrativas? Porque na primeira nós encontramos Davi, que é o rei, um homem falho, pecador, cheio de defeitos, cheio de problemas, um homem que não foi um exemplo para a sua família, para o seu casamento, para a sua esposa, um homem que possuiu muitos deslizes, mas ele conseguiu um grande êxito, que foi trazer a arca para Jerusalém, que significava a presença de Deus, porque a arca acompanhava o povo de Deus pelas guerras, pelas batalhas. A arca simbolizava a presença de Deus e ela era motivo de ânimo, de encorajamento. Quando a arca acompanhava o povo vencia. Em geral, o povo vencia porque o povo consultava a Deus, em especial Davi. Toda vez que ele ia para a batalha, ele consultava o Senhor: devo subir, devo descer, devo caminhar, devo parar? E Deus o orientava neste sentido. Então a arca era este elemento simbólico da presença de Deus. Mas no capítulo 21, nós não temos este simbolismo da arca. A arca ficou no passado. Inclusive, já nessa época, já não se sabia onde que a arca estaria, porque em 586, quando a Babilônia invade Jerusalém e leva o povo cativo, a arca sumiu, e até hoje há especulações onde que esta arca estaria. E se a arca representava a presença de Deus, no capítulo 21 de Mateus, o próprio Deus entra em Jerusalém. O Senhor Jesus é a presença de Deus entre o seu povo. E ao contrário daquele momento em que a esposa de Davi, Mical, filha de Saul, o despreza, nós encontramos aqui Jesus sendo recebido pelas pessoas, a multidão que aguardava Jerusalém, que estava em Jerusalém aguardando a entrada do Messias. Os irmãos sabem que Jesus vai a Jerusalém várias vezes, ele foi a Jerusalém várias vezes em sua vida. Era comum que eles fossem ao templo algumas vezes
pelo menos uma vez ao ano, para adorar no templo. E Jesus, desde a sua infância, ele já acompanhava os seus pais a Jerusalém. Mas aqui, no capítulo 21, ele entra para morrer. Ele entra e a cruz o aguarda. Mas a sua entrada é triunfal. O próprio texto nos fala sobre isso. A sua entrada é uma entrada triunfal. É uma entrada de vitória em que o povo aguarda esta entrada. A presença de Cristo em Jerusalém, ela cumpre os propósitos proféticos. A palavra de Deus iria se cumprir com a entrada de Jesus em Jerusalém e, consequentemente, a sua morte na cruz. Mas o povo, antes da morte de Cristo na cruz, o povo experimenta desta alegria e deste louvor por saber que o profeta da Galileia estava entrando em Jerusalém. E qual foi a reação do povo? Qual foi a reação da multidão? Depois que Jesus dá as orientações para os seus discípulos, em que eles escolhem os animais determinados, o jumento, a jumenta, o jumentinho, ele então entra em Jerusalém e diz aqui o verso de número 8, como o povo recebeu. Mateus capítulo 21, verso 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Estas foram as declarações do povo ao receber Jesus em Jerusalém. Gritos de Hosana nas maiores alturas. Hosana o que vem em nome do Senhor. E o que significa Hosana? O que tem a ver o nome deste coro que nós estamos aqui a comemorar 46 anos? Qual o significado desta palavra? Precisamos nos reportar ao hebraico, que nos mostra que esta palavra, lá no contexto da língua hebraica, a língua do Antigo Testamento, ela significava simplesmente salva, ou salva-nos. Isto vai acontecer também no Salmo de número 118, veja comigo, abra sua Bíblia no Salmo 118, vá para o Salmo 118, porque nós encontramos praticamente as mesmas referências de Mateus 21, nós encontramos em no Salmo de número 118. Veja o Salmo 118, o verso 25 e 26. Salmo 118, os versos 25 e 26. Quando nós encontramos esta narrativa aqui, a alegria dos justos pelo Salvador é um texto messiânico. E diz aqui os versos 25 e 26 do Salmo 118. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Já naquele tempo, os reis, o povo de Deus, eles já gritavam e eles já falavam: Hosana, salva-nos. Salva, Senhor. É muito sugestivo o nome deste coro. Eu queria que o coro Hosana, cadê o coro Hosana? Está ali. Por favor, digam: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Mais uma vez. Este é o significado da palavra Hosana. Salva-nos, Senhor. Se tornou uma oração. Se tornou um pedido, uma súplica. Quando eles clamavam ao Senhor com intensidade, pedindo ao Senhor a sua presença, nós não temos mais a presença da arca. A arca foi levada. Mas a alegria continua, irmã Elisângela. Não se tem notícias mais da arca.
mas a alegria permanece, porque a alegria não está na arca, a alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando o capítulo 21 registra este Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor, ou seja, a salvação que vem em nome do Senhor, este título, este nome, inclusive, é um título evangelístico. Ele anuncia as boas novas. Um título muito rico, um nome muito rico na sua significação de salvação, de celebração, de pedido, de rogo, de oração, de intercessão. É uma palavra que traz este peso, esta significação. Salva-nos, Senhor, agora. Nós precisamos do Senhor. Mas também ela passa a significar uma aclamação de júbilo, uma declaração de louvor ao Senhor. Um nome perfeito que significa tanto a salvação, Senhor, salva-nos. Nós precisamos do Senhor, como também nós adoramos ao Senhor. Nós louvamos o nome do Senhor. E Jesus, quando entra em Jerusalém, vá para o capítulo 21, retorne a esse texto que eu fiz menção na leitura, base desta palavra, quando a multidão, verso de número 9, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam, Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O que é isto? O que eles estavam querendo dizer quando eles gritavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor? Eles estavam dizendo, irmã Elisângela, exatamente isso, salva-nos, Senhor, salva-nos. Olha para a nossa realidade, olha para a nossa cidade, olha para Jerusalém, olha para o nosso povo, olha por nós, e olhai por nós. E é interessante que quando Jesus entra em Jerusalém, ele percebe que o seu povo estava sem pastor, e por isso ele chora diante de Jerusalém. O que eu queria destacar com os irmãos é que esta palavra Hosana, este nome dado ao coro Hosana, completando 46 anos, como que ele tem o seu propósito de anunciar as boas novas, porque cada vez que o Hosana canta, ele está anunciando a salvação, ele está dizendo, salva-nos, Senhor, salva-nos agora, salva o teu povo, e ele também está cantando as canções de adoração e louvor ao nome do Senhor. E quando Jesus entra então em Jerusalém, o povo com as suas palmas, com os seus ramos, o povo com as suas árvores cortadas, porque havia outros ramos, vários ramos ali, em que o povo estava celebrando a presença, a chegada do Messias em Jerusalém. O Messias chegou até nós, a salvação chegou até nós. Isto é muito significativo para nós, irmãos. O Messias está entre nós, a salvação está entre nós. Ele chegou, ele pisou em nossa terra. É por isso que é muito significativo para o crente, para o cristão, quando ele vai a Jerusalém, quando ele vai a Israel, ele perceber a importância, a significação daquilo que representa. Porque é extremamente emocionante você andar pelos lugares que Jesus andou, de você caminhar por onde Ele caminhou. Mas uma coisa nós podemos apenas caminhar, que foi a via sacra, o local da sua morte, porque no Calvário, nem pensar. E toda aquela tristeza do Calvário, quando nós trilhamos aqueles espaçamentos e aquelas vias, há algumas teorias com relação ao local exato da crucificação e do depósito do seu corpo. O fato é que ele entrou em Jerusalém e a salvação foi, a salvação veio. E por isso que isto é importante para nós. Será que você aqui nesta noite poderia fazer como este povo fez, cantando Hosana, salva-nos, Senhor? Bendito que veio em nome do Senhor, você reconhece esta presença do Senhor Jesus Cristo, através daquele que o enviou, o próprio Pai, o Deus. Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor.
E entrando ele em Jerusalém, verso 10, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Aquele em que os profetas fizeram menção. Aquele que Isaías falou muito a respeito dele. Miqueias, Zacarias, Davi nos salmos messiânicos. Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando Deus disse que a cabeça da serpente seria esmagada pela descendência da mulher. Deus prometeu enviar o Salvador, e é por isso que quando Jesus entra em Jerusalém, o povo grita: salva-nos, Senhor. Nós te rogamos, salva-nos. É um pedido. Alguém aqui nesta noite já fez esta oração? Senhor, salva-me porque eu estou perdido. Salva-me porque eu estou sem esta salvação. Salva-me porque eu não sei que rumo a minha vida está dando. Quem sabe nesta noite é a noite do entendimento de que Jesus não está entrando em Jerusalém, está entrando no teu coração nesta noite. Quem sabe nesta noite é um momento de um reconhecimento de que você precisa fazer como aquele povo fez no capítulo 21 de Mateus, reconhecendo aquele que estava entrando em Jerusalém, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas, salvação nas maiores alturas. Nós estamos a comemorar 46 anos. Nós louvamos ao Senhor pela existência deste coro. Estamos aqui com todas participando, mas quem sabe alguém pela internet nunca pensou em fazer esta oração: hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Talvez alguém que esteja aqui também neste local, que veio convidado por alguém. Eu gostaria de refletir com você. Você precisa também deste reconhecimento, entregando a sua vida ao Senhor, dizendo, rogando: salvação eu quero. E salvação está em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe e que esta palavra fique em nosso coração, no seu coração, produzindo frutos, frutos dignos de arrependimento, para a salvação de todo aquele que crê. Amém.